Para falar sobre sistemas de equações lineares de duas equações, duas incógnitas, né? Sistemas 2 por 2, a gente lembra o que representa uma equação linear. Uma equação linear representa uma reta. E você, então... Bom, isso no texto ele está aqui no capítulo 7. E a gente interpreta a solução de uma equação linear em duas incógnitas como uma reta em R2, né? Ax mais y igual a b, coisa que a gente já fez. Então, a gente vai interpretar um sistema como uma interseção entre retas de R2. Então, a gente passa aqui para a lousa. A gente lembra, né? Ó, se uma equação do tipo ax mais by igual a c, ela representa uma reta, desde que a e b, né, a matriz AB, não seja a matriz nula. Então, um sistema de duas equações representa a interseção de duas retas, que as duas equações têm que estar satisfeitas ao mesmo tempo. Então, três coisas podem acontecer, a gente sabe, são as posições relativas de duas retas no plano. Primeiro, as duas retas são concorrentes, se interceptam num ponto P. Então, nesse caso, a solução do sistema vai ser o próprio ponto P. Um único ponto satisfaz estar nas duas retas ao mesmo tempo. Solução unitária. O segundo caso que a gente conhece é que você tem duas retas paralelas. Você tem duas retas paralelas, R e S paralelas, então a interseção entre elas é vazia, portanto a solução do sistema é o conjunto vazio. Não tem nenhum ponto comum entre as retas R e S. E tem mais um caso que pode acontecer quando as duas equações representam a mesma reta. Então, se você tem as duas representações R igual a S, né, duas retas coincidentes, na verdade, o que você tem são duas equações representando a mesma reta, portanto a solução é uma solução infinita. Tem a reta inteira é a solução do problema. Então, como exemplos, vamos começar com um sistema de infinitas soluções. Então, o exemplo 1, você pode pegar, por exemplo, 3x menos y igual a 1, que é uma reta com vetor normal 1, 3 menos 1. E vamos pegar um múltiplo dela, né? Uma equação que representa a mesma reta, 6x menos 2y igual a 2. Então, essas duas equações representam a mesma reta. Então, a solução do sistema é a reta dada pela equação 3x menos y igual a 1. É importante aqui o seguinte, veja, então a gente sabe que as duas equações representam a mesma reta, que a solução é a reta inteira, mas a gente quer apresentar a solução de sistemas, é uma convenção apresentar a solução parametricamente. Então a gente vai parametrizar esta solução, ou seja, vai achar a representação, a equação paramétrica daquela reta lá, né? Então a solução, na verdade, eu posso isolar o y aqui em função de x, fica 3x menos 1. Então a solução desse sistema é o conjunto de todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada é qualquer uma, vai ser o parâmetro livre, né? Então vai ser x em R. Então aqui x muda nesta representação ela é uma incógnita, nesta representação ela é um parâmetro. E o y está amarrado com x por 3x menos 1. Então são todos os pares ordenados da forma. A primeira coordenada é livre, a segunda é o triplo da primeira menos uma unidade. Então, fiz o parâmetro. E eu posso identificar aqui, claro, né, o ponto e o vetor diretor por onde a reta passa aí. Tá bom? Exemplo 2. Exemplo 2 é um exemplo de duas retas paralelas. Como é que você consegue produzir duas retas paralelas no plano? É bem tranquilo, olha só. Vamos pegar a primeira reta, 3x menos y igual a 1. Vamos pensar que ela está desenhada aqui, então ela passa por um ponto I, que a gente já viu, e tem um vetor normal, que a gente chama de n, que é dado, neste caso, tem coordenadas 3 menos 1, que são as coordenadas de x e os coeficientes de x e y na equação da reta. Então, para pegar uma segunda reta que seja paralela a essa primeira reta aqui, eu uso o mesmo vetor normal, então eu posso colocar 3x menos y, mas eu uso uma outra constante, ou uma constante que não seja múltipla, né? 0. Então, nesse caso, dá para ver facilmente, por exemplo, que a origem, né, o 0, 0, faz parte da segunda reta. Porque 3 vezes 0 menos 0 igual a 0, a equação se torna verdadeira, mas não faz parte da primeira. Então, esse ponto está na segunda reta, mas não está na primeira. Mas o vetor normal, que é o vetor de coordenadas 3 menos 1, é o mesmo. A gente pode representar vetor em qualquer
ponto inicial no plano. Então, essas retas são paralelas, portanto, a solução é o conjunto vazio. Então, é fácil representar duas retas paralelas. E para representar, dar um exemplo de duas retas concorrentes, a gente pode pegar 3x menos y igual a 1 e pegar qualquer outra cujo vetor normal não seja paralelo. Então, basta que o vetor normal não seja paralelo. Então, vou colocar x mais y igual a 2, por exemplo. X mais y igual a 2. Observe que o vetor normal da reta R1 ele é 3 menos 1, são os coeficientes de x e y na equação. O vetor normal da reta R2, vou chamar de N2, ele é 1, 1, são os coeficientes de x e y nessa segunda equação. N1 e N2 não são paralelos. Não são paralelos. Porque vetores paralelos têm que ser múltiplos escalares, e o 3 menos 1 não é um múltiplo escalar do 1, 1. Todos os múltiplos escalares do 1, 1 têm a primeira coordenada igual à segunda, né? 2, 2, menos 3, 3 e assim por diante. E o 3 menos 1 não é um deles, portanto, as retas são concorrentes. Então, dois vetores normais não paralelos, portanto, a reta R1 e R2 concorrentes. E a gente pode achar o ponto de interseção resolvendo o sistema na mão mesmo, usando as técnicas que a gente já conhece. Então, por exemplo, aqui está pedindo por C, né, resolvendo o sistema. A soma da primeira equação com a segunda vai ficar 4x, quase está pedindo para ser somado aqui, porque tem o menos y mais y, ele vai desaparecer. 4x igual a 3. A gente pode até mudar para ficar mais simples o exemplo. Vamos deixar, né? 4x igual a 3. Portanto, x igual a 3 quartos. Então, aqui a gente usou a soma das equações. E agora, substituindo na segunda equação, na equação de R2, por exemplo, podia substituir na primeira também. X mais y igual a 2. Eu vou ter 3 quartos mais y igual a 2. Portanto, y igual a 2 menos 3 quartos, que é 8 quartos menos 3 quartos, que é igual a 5 quartos. Portanto, a solução deste sistema, o ponto P lá de interseção das duas retas, a solução é o ponto com coordenadas x igual a 3 quartos, y igual a 5 quartos. São duas retas concorrentes, solução única. Então, sistemas podem ter solução única, solução vazia e infinitas soluções, sendo nesse caso uma reta. Voltando um pouco para o texto ali, e ver o que a gente falou, eu dei esses exemplos e a forma geral de um sistema de equações 2x2 aqui, né? Depende de 6 constantes a priori, mas, enfim. E o exercício, e a gente falou, né, que há apenas 3 possibilidades mutuamente exclusivas para a solução, ou é um ponto, ou é vazia, ou é a própria reta, quando as duas equações representam a mesma reta. E eu pergunto agora quais são todas as possibilidades para a solução de um sistema de 3 equações e ainda duas incógnitas. Ainda você está lá no plano, as incógnitas são x e y, mas agora o sistema tem 3 equações. E para continuar a nossa conversa, né, a gente vai querer uma outra apresentação, uma outra interpretação geométrica para sistemas 2x2, que é uma representação geométrica importantíssima também para o que vem pela frente. E para isso a gente precisa falar um pouquinho do produto de matrizes. Então, tá? Então vamos pensar, por enquanto, depois ele aparece de forma mais geral aí. Então, não é a forma mais geral, tá certo? É um caso, alguns casos particulares aí. Nós vamos começar do produto de linha por coluna. Então, por exemplo, a gente sabe que 3 menos 15 multiplicado por 2, 2, ele é simplesmente 3 vezes 2, 6, mais menos 15 vezes 2, menos 30, que é igual, também conhecido na praça como menos 24. Ou AB por XY
é nada menos, é um número, né? AX mais BY. E o próximo passo que a gente quer definir aí é o produto de uma matriz 2 por 2. Então, vou pegar como exemplo 4 menos 1 menos 2, 3, multiplicado por 2, 1. Então, o que vai acontecer aqui é que isso aqui vai ser uma coluna, porque essa matriz é 2 por 2 e essa matriz é 2 por 1. A condição de compatibilidade é esta daqui, ó, este número, né, o número de colunas da matriz do primeiro fator tem que ser igual ao número de linhas da matriz do segundo fator. Por quê? Isso quer dizer o seguinte, que cada linha da matriz A, vamos chamar essa matriz A, essa matriz B, né? A vezes B. Cada linha da matriz A tem o mesmo número de entradas do que a coluna B que eu estou considerando. Então, aqui tem 2 entradas cada linha, 2 entradas a coluna. Então, eu posso multiplicar. E o que está aqui, esse 2 e esse 1, vai ser o resultado, o tamanho do resultado desse produto. Então, vai ser uma matriz coluna, 2 por 1. Essa matriz é definida simplesmente assim, ó. É o produto da primeira linha da matriz A pela coluna B. Então, é 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Menos 2, então, agora, na segunda linha desta matriz resultado, aparece o produto da segunda linha da matriz A pela coluna B, menos 2 vezes 2, mais 3, menos 4 mais 3, menos 1. Um outro exemplo que pode ser feito aí é A, B, C, D, fazer um exemplo literal, x, y. Primeira linha pela coluna, A vezes x mais B vezes y, então AX mais BY. Segunda linha pela coluna, CX mais DY. Em geral, produtos de matriz vão ser coleções de produtos de linhas por colunas. A condição de compatibilidade vai ser exatamente, eu posso multiplicar aquela linha por aquela coluna, ou seja, o número de entradas da linha é o mesmo número de entradas da coluna, e o resultado é uma matriz de um tamanho específico lá, que é o número de linhas de A e o número de colunas de B. Mas vamos nos ater ao que interessa agora, que é produto de matrizes 2 por 2 pela coluna 2 por 1. Isso significa que um sistema, né? Então, um sistema 2 por 2 pode ser considerado como um produto de matrizes. Então, eu vou olhar para 3x menos y igual a 1, x mais y igual a 2. Esse sistema pode ser escrito assim, olha. Ele é equivalente à equação matricial, onde os coeficientes de x e y na primeira linha são 3 e menos 1, na segunda linha 1, 1. Então, essa aqui é chamada matriz dos coeficientes. Esse aqui é o vetor das incógnitas e esse aqui é o vetor constante 1, 2. Então, matriz dos coeficientes, vetor das incógnitas, vetor 1, 2. E aí o que acontece? Eu posso olhar para um sistema como uma equação matricial. Então, o sistema 2 por 2 nada mais é do que uma equação matricial, onde o que eu estou procurando, a minha incógnita, é um vetor, é uma matriz 2 por 1, uma matriz coluna. Então aqui a gente já sabe, a gente resolveu o sistema, tem solução única. Mas eu posso continuar... olha só, eu podia ter feito esse desenvolvimento de uma outra maneira. Ele também é equivalente à seguinte operação com matrizes. Olha só, eu posso pensar que esse sistema é uma equação matricial também. Então, o 1, 2 fica aqui. Mas eu posso pensar nesse sistema como x multiplicando o vetor 3, 1, mais y multiplicando o vetor menos 1, 1, igual a 1, 2. Né? Isso aqui é chamado, esse tipo de operação, que é x vezes um vetor mais y vezes outro vetor igual. Essa parte esquerda da equação aqui é chamada de combinação linear dos vetores 3, 1 e menos 1, 1. Então, esses vetores aqui são as colunas da matriz dos coeficientes, né? 3, 1 e menos 1, 1.
São vetores que eu estou fazendo operações de adição e multiplicação por escalar somente. Então, essas operações são as operações lineares, por isso que recebe esse nome. É uma combinação das operações lineares usando os vetores 3, 1 e menos 1, 1. Portanto, uma combinação linear deles. Então, o sistema pode ser interpretado também como a seguinte pergunta, né? Pode, né, o vetor... Então, isso aqui é uma outra interpretação para o sistema. O vetor 1, 2 pode ser escrito como combinação linear. Vamos abreviar combinação linear com CL. Dos vetores 3, 1 e 1, 1. 3 menos 1 e 1, 1. Não, é 3, 1 e menos 1, 1. Pode. Aqui a gente sabe que pode. A gente consegue escalar, nós conseguimos escalar x e y para que isso aconteça, e na verdade a gente já sabe até quais são, porque a gente resolveu esse sistema um pouco antes, e é 3 quartos e 5 quartos. Né? Então o vetor 1, 2 pode ser escrito como combinação linear de sistema. Mas em geral, né? Em geral, um outro exemplo, né? Você pega um exemplo 3 menos 2, 1, 4, x, y igual a 2, 5. E pergunta o seguinte: o 2, 5 pode ser escrito, existem x e y tal que x vezes 3 menos 2 mais y vezes 1, 4 é igual a 2, 5? O 2, 5 pode ser escrito como combinação linear de 3 menos 2, 1, 4? Existem x e y? Então, é uma outra interpretação para o sistema. Então, para interpretar geometricamente o que está acontecendo, né? A gente começa de dois vetores. Vamos pegar dois vetores V e W. Vamos pegar o caso que eles não são paralelos. Então, se eles não são paralelos, em particular eles são não nulos, e eu posso desenhá-los a partir do mesmo ponto. Vamos supor que aqui seja a origem mesmo, certo? Ó, eu posso desenhar o V para cá, posso desenhar o W aqui. Eles não precisam ser ortogonais, não precisam ter a mesma unidade, mesma medida, nada disso. A única coisa que eles precisam é ser não paralelos, em particular não nulos. E vamos supor que eles formam, então, eles são ordenados, tá? O V é o primeiro vetor e o W é o segundo vetor. Então, na verdade, isso aqui é um par de eixos no plano. É um sistema de coordenadas por plano. Como é que eu pego um vetor qualquer? Eu pego um vetor qualquer aqui, ó. Vetor, o ponto P. Ponto P, deixa eu ver lá no texto como é que tá. Para a gente manter a notação. O ponto P. Então, a gente está... Olha só, o ponto P, quando você projeta, vou fazer essa projeção de amarelo. Quando você projeta o ponto P no primeiro eixo do sistema de coordenadas, ou seja, na reta gerada pelo primeiro vetor, paralelamente ao segundo vetor, você obtém um único ponto, né? Porque por P passa uma única paralela à reta gerada por W aqui, que passa por O e tem a direção de W, e ele vai encontrar o ponto, a reta que passa por O e tem direção de V, num ponto X. Esse ponto X é unicamente determinado. Então, também está unicamente determinado o vetor OX. E você também faz a mesma coisa, o mesmo procedimento, projeta paralelamente no outro eixo, no segundo eixo, você tem um vetor OY. Porque você obtém um único ponto Y. O que você fez foi escrever o vetor OP como diagonal de um paralelogramo onde o primeiro lado é paralelo a V, o segundo lado é paralelo a W. Então, o que acontece é que você escreve, nesse caso, você escreveu que OP é OX mais OY. De maneira única. Esses pontos X e Y estão determinados.
Então, você escreveu, na verdade, que o OP é um múltiplo de V, porque o OX é um múltiplo de V. Nesse caso, o X vezes V aqui, esse escalar que a gente usa, que é o X, representa um número positivo maior que 1, né? Porque está na mesma direção, no mesmo sentido de V, mas aumenta o tamanho, mais Y vezes W, e esse Y, neste caso, é um número positivo e menor que 1. Então, a gente consegue escrever o vetor OP como uma combinação linear de V e W. Isso vale para qualquer P, né? Por quê? Isso vale, esse argumento vale para todo P. Pois a única condição aí, né, condição necessária e suficiente, V e W não são paralelos. Então, esse é um exemplo de sistemas com solução única. Todos os sistemas onde as colunas V e W, né, V e W fazem o papel das colunas, né? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar de novo. Olha só. Então, esse aqui é um sistema. Fica a primeira linha 3x mais y igual a 2. A segunda linha é menos 2x mais 4y igual a 5. Mas quando eu escrevo perguntando, quando eu interpreto perguntando se o 2, 5 pode ser escrito como combinação linear do 3 menos 2 e do 1, 4, o 3 menos 2 é a primeira coluna, vai fazer o papel do V. O 1, 4 é a segunda coluna, vai fazer o papel do W, lá naquele desenho. E então eu consigo escrever o 2, 5 como combinação linear das colunas de 3 menos 2 e 1, 4. Eu sei disso sem resolver o sistema, porque eu sei a situação geométrica. Eles não são paralelos, portanto, para cada P, para todo mundo, existe um único ponto X determinado dessa maneira e um único ponto Y determinado dessa maneira. Então, eu sei que existem escalares X e Y determinados de maneira única, tal que o OP é uma combinação linear do V e do W. Então, o OP faz o papel do 2, 5 aqui. Então, essa é a interpretação geométrica para... uma outra interpretação geométrica para sistemas 2x2. Pode um vetor ser escrito como combinação linear de duas colunas, de dois outros vetores? Se eles são paralelos, pode, e se eles são não paralelos, pode, e a solução é única. E se eles são paralelos, então as duas coisas podem acontecer. Isso vai ficar de exercício para vocês. Se eles são paralelos, ou a solução do sistema é vazia, ou a solução do sistema, ou o sistema tem infinitas soluções. Isso fica aí de exercício para vocês, então. Bom, que é esse daí, ó, tá? Exercício 7.1. Exercício 7.3 fala para resolver o problema, resolver o sistema mesmo. E o exercício 7.4, dê exemplos e faça esboços no plano de solução vazia ou infinita conforme o e V são paralelos e você tem um terceiro vetor, que é o vetor constante, que a gente chamou de U aqui, que é o papel daquele OP, o 2, 5 lá. E ele pode ser escrito como combinação linear de V e W. É isso. Então, um par de vetores não paralelos do plano, eles são... um par de vetores não paralelos, um par ordenado de vetores não paralelos. A gente escreve entre chaves, que é a notação de conjunto, que em geral não representa ordenação, parênteses representa ordenação, mas essa aqui é uma notação convencional, então a gente chama um par ordenado, onde V não é paralelo a W, então eu vou desenhar o símbolo de paralelo e vou cortar, que não é paralelo a W, né? É uma base para o plano R2. Nome, tá? Por quê? Porque ele representa um sistema de eixos. A gente pode, por exemplo, pensar que esse aqui é um sistema de eixos. O primeiro sistema de eixo é esse aqui, x', o segundo sistema de eixo aqui, y', ou x e y, ou u e v, ou a e b, qualquer nome do sistema de eixo que você quiser dar. Ele representa, então, um sistema, ele pode representar, junto com uma origem, né, junto com um ponto, um sistema de coordenadas para o plano, um modo de associar cada ponto a pares ordenados de números reais, resolvendo sistemas.
né? Ao ponto P, por exemplo, vai estar a solução desse sistema. Pode o vetor OP ser escrito como combinação linear de V e W? Pode. Existe um X único e um Y único, então sistema de solução única. Então, vetores não paralelos no plano são chamados base. O fato deles serem não paralelos, né? Então, esse fato aqui também recebe o nome de linearmente independentes. Significa que um não pode ser obtido do outro a partir de uma operação linear. Nesse caso é fácil porque são só dois vetores. Então, qual é a operação linear permitida para chegar de um no outro? Só multiplicar por escalar, porque não dá para somar, porque só tem um para chegar no outro. Então, um não é múltiplo escalar do outro. Não são paralelos. Não podem chegar. A operação de multiplicação por escalar não leva um no outro. Então, eles são linearmente independentes. Eles não são dependentes um do outro. Então, uma base para o plano é isso aí. E o que mais que tem aqui? Tem problema. Outras duas coisas, outras duas observações que estão ali. É o seguinte. Então, tem uma base especial que é o seguinte, tá certo? Vamos supor que você está em R2. Se você está em R2 é porque você tem um sistema de eixos x e y cartesiano, né? Eles são perpendiculares, o primeiro para o segundo eixo se encontra na origem comum, do primeiro para o segundo eixo o giro é no sentido positivo e a unidade de medida é igual. Então, o 1 daqui é igual ao 1 daqui. Agora, você tem este vetorzinho aqui que representa a ligação do 0 até o 1 unitário do eixo x e o outro que representa a ligação do 0 até a unidade do eixo y. Então, este vetor recebe o nome de I. Eu não preciso mais desses uns aqui. São vetores unitários. E este vetor recebe o nome de J. Então, IJ, que no sistema de cartesiano de coordenadas são os vetores 1, 0 e 0, 1, né? Porque, olha só, esse aqui é o 1, né? Então, as coordenadas desse ponto são 1, 0. As coordenadas desse ponto são 0, 1. Eu vou abrir de novo aqui, peraí, a página. Desculpa a falha mecânica aqui. O programa fechou sozinho, isso acontece às vezes. Este é o vetor 1, 0. E este é o vetor 0, 1. Então, chamada de base canônica para o plano. Tá certo? É a base do sistema usual de coordenadas. Então, este é o I e este é o J. Muito bem. E outra coisa é o seguinte, a gente viu quais são os sistemas com solução únicas. Os sistemas com solução única, você tem R1 e R2 aqui, né? Duas equações de duas retas. Onde N1, que é o vetor normal à reta R1, e N2 é o vetor normal à reta R2, se N1 e N2 não são paralelos, então, C e somente C, solução única. Então, o sistema tem solução única só quando e somente quando as duas retas são concorrentes. Isso acontece se e somente se os vetores normais não são paralelos. Mas a gente viu também que a gente pode interpretar um sistema pensando que ele pode ser x vezes... pode o vetor U ser combinação linear dos vetores V e W, né? Então, a gente interpretou dessa maneira, usando agora não as linhas, né? Os vetores normais aqui tinham a ver com as linhas do sistema, né? São os coeficientes de x e y em cada equação. E aqui a gente está pensando nas colunas da matriz dos coeficientes, né? E de novo, V e W. Isso aqui só tem solução única se V e W não forem paralelos. Então, C e somente C, solução única. Isso implica que as duas linhas não são paralelas, C e somente C, as duas colunas não são paralelas. Porque
Ambos são o caso de solução única de sistemas lineares. Tá bom? Então é isso, isso é uma caracterização importante, né? Linhas não paralelas, colunas não paralelas, vetores normais não paralelos, as colunas são não paralelas, as colunas são uma base, né? As colunas são não paralelas, são uma base. Tudo isso caracteriza sistemas de solução única e a gente vai ver mais para frente que isso também é caracterizado pelo determinante da matriz dos coeficientes ser diferente de zero. Então, é isso aí. E a gente volta com o próximo passo, que dizer, já é inversão de matrizes. Ou seja, como a gente pode resolver sistemas de uma outra maneira.